Está a começar a fazer a configuração, ainda não está. Ainda está a pensar. Vai estar agora. Mais um bocadinho. Ok. Tá? Sim. Olá, boa tarde. Hoje estamos com o Paulo Nunes. O Paulo Nunes, que é siniense, de Sines, alentejano, mas que se encontra em Munique, na Alemanha. O Paulo é cofundador e CEO da Twimpulse, já fez parte também da European Space Agency, do European Southern Observatory e outras empresas. É também CEO de uma empresa que é a RoboAI. E neste momento o Paulo está também, através da Twimpulse, a desenvolver um chatbot denominado CozyBot. E eu começava por perguntar ao Paulo o que é isto exatamente de um chatbot e o que é CozyBot, porque imagino que muita gente conheça, saiba que é um chatbot, mas também há muita gente que não conhece. Eu sou sincero, até há cerca de talvez um mês não sabia bem o que era um chatbot ou não conhecia. E, portanto, Paulo, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Nada, obrigado. Explica-nos então um bocadinho o que é este conceito de chatbot e, por sua vez, o que é que vocês desenvolveram este CozyBot. Portanto, boa tarde, obrigado, antes de mais, obrigado pela oportunidade. Há muito gosto em falar com a comunidade portuguesa, especialmente com a comunidade alentejana. Muito gosto em cooperar com a Fundação Engenho de Almeida. Tenho uma grande afinidade a Évora, à Fundação Engenho de Almeida, tudo o que se faz na região. Portanto, obrigado mais uma vez. Portanto, começamos pelo tópico dos chatbots. Ora, um chatbot é um programa de computador, digamos assim, que simula a conversa como se fosse um ser humano. Ou seja, eu, por exemplo, estou a utilizar o WhatsApp, que é uma aplicação que as pessoas gostam muito de utilizar, e tipicamente estou a falar com os meus amigos ou os meus colegas, envio uma mensagem e eles respondem-me. Neste caso, nós colocamos um género de um robô, um programa de computador que simula a inteligência de um ser humano, que responde às mensagens como se fosse uma pessoa, e, portanto, chama-se um chatbot. Bot vem da palavra robô, robot. Chat, do termo chat, que significa conversar, portanto, é um robô que conversa, digamos assim. E, portanto, isso portanto, é uma tecnologia, é uma técnica que é bastante utilizada hoje em dia em várias áreas, na área de, por exemplo, contacto com o cliente, ou suporte, na área de vendas, portanto, é utilizada em muitas áreas, é utilizada também na área de saúde, na área, portanto, os governos também utilizam, por exemplo, para lidar com os cidadãos, portanto, responderem a algumas perguntas automáticas e coisas, portanto, aplicações deste género. Existem também os tais chatbots que são mais assistentes pessoais, por exemplo, como é o caso da Siri. A Siri também pode ser considerado um chatbot, ou, por exemplo, o Google Assistant, ou o Bixby da Samsung, portanto, existe o Cortana da Microsoft, portanto, existem uma gama mais na área de assistentes pessoais que também se podem considerar chatbots, ou voicebots, que acabam por ser uma tecnologia parecida, em que em vez de ser mensagens, em vez de serem enviadas por escrita, são enviadas por áudio, mas a inteligência que está por trás é a mesma, ou é semelhante. Ou seja, estamos, portanto, aqui numa fase do nosso desenvolvimento comum, onde temos máquinas a conversar connosco, a darem-nos dicas, em Exato. concreto, darem-nos algumas respostas que são tipificadas e outras que são desenvolvidas com inteligência artificial, portanto, através desse processo, segundo o que pude compreender. E vocês, portanto, a tua empresa, a RoboAI e a Twimpulse,
juntamente com outras empresas, se bem entendi, Sim, sim. neste período de pandemia, face àquilo que era a dificuldade e a procura de informação fidedigna, desenvolveram o CozyBot, CozyBot, exato. que é Portanto, o que é o COVID Stay Informed Bot, é um acrónimo, basicamente é um bot que permite às pessoas manterem-se informadas sobre o tema do Covid-19. Uhum. Portanto, a ideia surgiu mais ou menos no início de março, faz agora sensivelmente 2 meses e pouco. Nós estávamos numa feira em Berlim, em que uma feira de empresas, né, uma feira na área de Customer Service em Berlim, e basicamente havia mais expositores do que visitantes na feira. A feira está praticamente vazia, nós estávamos lá praticamente sozinhos, e então, portanto, nós utilizámos esse tempo para fazer um bocado de brainstorming com ideias e pensámos, portanto, em vez de nós estarmos aqui sentados a queixar-nos, porque é que não tentamos ajudar, né? Já que neste momento o negócio não está a correr muito bem e nós temos algum tempo para trabalhar, portanto temos tempo livre, digamos assim, vamos investir o tempo livre numa coisa útil. Como é que nós podemos ajudar? Portanto, vamos fazer aquilo que nós fazemos melhor, ou pelo menos é isso que nós pensamos, que é uma solução para a população e potencialmente para os governos e até para instituições sem fins lucrativos, essencialmente, poderem arcar com o volume de perguntas que existem, por um lado, e por outro, para ajudar a população a obter informação fidedigna, como sabe, como o Henrique sabe, com certeza, a informação que existe por aí é muito confusa, é muito contraditória, muitas vezes até falsa, e não se sabe bem no que é que se há de acreditar. E nós decidimos, ok, nós vamos confiar aqui numa série de instituições, como a Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, institutos de investigação reportados. Vamos agregar essa informação e vamos colocá-la ao dispor das pessoas de uma forma natural, ou seja, através de língua natural, que é o tal chatbot e o voicebot. Vamos disponibilizar esta informação num website, no Facebook Messenger, no WhatsApp e por SMS. E vamos tentar dar o nosso contributo desta forma. Portanto, nós mantemos esta informação atualizada diariamente. Portanto, nós vamos ver e garantimos que a informação é atual e que de facto é verdadeira, que vem de fontes verdadeiras. Portanto, pode sempre questionar, o DGS às vezes engana-se. Sim, engana-se, mas toda a gente se engana e nós temos que confiar em alguém. E portanto, nós preferimos confiar em fontes oficiais do que noutras fontes quaisquer. E portanto foi daí que surgiu a ideia e pronto, e decidimos fazer isto e temos tido alguma aderência. Temos uma versão em Portugal, portanto uma versão portuguesa para Portugal, em português, ou seja, com fontes portuguesas. Temos outra na Alemanha, que é onde temos um dos escritórios da empresa, desta feita com fontes alemãs, portanto o Ministério da Saúde alemão, todas as autoridades alemãs, os institutos alemães, portanto dedicada para a Alemanha, e temos outra versão mais internacional, que não é específica para nenhum país, mas que também é útil, que este é em inglês, que é útil para qualquer pessoa que fala inglês, fazer perguntas sobre o vírus. Portanto, é uma versão que estamos a divulgar, por exemplo, em África, que há muitos países que se fala inglês, e que estamos a tentar divulgar um bocadinho por todo o mundo para tentar dar o nosso contributo. Uhum. Boa, Paulo. E essa questão que estava a referir das várias línguas, das várias versões, é muito interessante, porque aqui em Portugal, se por um lado já estamos numa fase mais de desconfinamento, e portanto essa emergência onde nos encontramos e onde a sociedade civil de facto foi incrível, e as empresas, aqui também empresas tecnológicas da nossa região também rapidamente avançaram, portanto foi incrível essa vontade de ajudar e de contribuir para que o impacto fosse menor. Mas dizia eu que em Portugal já estamos numa fase um bocadinho mais de desconfinamento, mas ainda continuam a existir muitas dúvidas
mas de facto está neste momento a emergir noutros pontos do nosso planeta e, portanto, esta versão internacional continua a ser de extrema utilidade. Quais são assim, os primeiros resultados que vocês já têm de utilizadores, de feedback que têm, quer em Portugal, quer imagino que, não sei, Portugal talvez seja menos com uma adesão menor, digo eu, não sei, talvez somos menos tecnológicos, ou não. Houve em Pelo Portugal contrário. um movimento incrível do Tech for Covid, tivemos semana passada Sim. entrevista com eles, foi brutal, mas gostava de, sim, se me tens dar um bocadinho Temos, portanto, a adesão é um bocadinho, portanto, não é a adesão que eu gostaria de ter, para ser sincero, mas temos uma boa adesão e portanto, temos várias centenas de perguntas por dia feitas ao CosiBot, portanto, pessoas de todo o país. E o que é curioso é que, por exemplo, o bot em Portugal tem mais utilização que na Alemanha. Ok. Que a Alemanha tem para aí 8 vezes mais habitantes do que Portugal, e apesar disso, o bot em Portugal é bastante mais utilizado. É possível que tenha a ver também com o facto de nós termos conseguido um bocado mais de atenção dos mídia aqui em Portugal e tenha tido um pouco mais de divulgação, por um lado. Por outro, penso que o povo português tem um bocado mais afinidade para estas coisas do que o povo alemão. O povo alemão é mais desconfiado. Okay. São mais, digamos assim, é um povo, é uma mais população... fontes tradicionais, não? Fontes mais tradicionais de informação, talvez, não? Sim, eles por um lado, portanto, parecemos realistas, né? Digamos que o nível de literacia tecnológica é mais alto na Alemanha. Portanto, os alemães em média têm mais conhecimentos técnicos, em média, que os portugueses. Estamos a falar de uma média. Portanto, existe uma geração portuguesa, geração nascida aí a partir dos anos 80 em Portugal, que é bastante, um nível de literacia muito alto, mas o pessoal que nasceu antes é um nível de literacia mais baixo. Portanto, é a realidade em Portugal. Não há que mentir acerca dela. E portanto, isso e a consequência é que o povo alemão tem uma literacia mais alta em média. E isso faz com que as pessoas também sejam um bocado mais conscientes a procurar informação na internet, utilizam mais o Google, portanto são um bocado mais, são mais desconfiadas, vão ver, vão procurar informação a 4 ou 5 sítios para ver se de facto aquilo que estão a ler no sítio A e no sítio B, se essas coisas se encaixam ou se devem desconfiar. Portanto, não acreditam na primeira coisa que leem. Isso faz com que o bot seja só um dos sítios onde eles vão procurar e depois vão procurar nos outros sítios também para confirmar se de facto a informação do bot está correta. Portanto, eu acho que tem a ver com a literacia. Por outro lado, é uma questão cultural também. Eu penso que os portugueses são um bocado mais de escrever mensagens, são mais socialmente mais ativos, penso eu, e isso reflete, gostam mais de brincar com o bot do que os alemães. Okay. E de facto dá gosto de ver que o bot tem bastante mais utilização em Portugal. Boa. Sim, sendo o CEO de quem lançou a empresa, a aplicação. E Paulo, e qual é o futuro deste CosiBot? O que é que vocês esperam? Nasceu de uma situação, como referiste, de emergência, naquele contexto particular. E qual é que vocês agora veem o desenvolvimento desta aplicação? Portanto, boa pergunta, né? Portanto, existem aqui 2 aspectos. O primeiro é, portanto, qual é que é digamos, o ciclo de vida do CosiBot, né? Não sabemos porque também não sabemos quanto tempo é que vai durar esta situação, esta pandemia, se vai ser se daqui a 6 meses acabou ou se daqui a 1 ano ainda temos o problema, ninguém sabe. Eu pessoalmente estou convencido que enquanto não houver uma vacina ou uma cura, portanto, todo o cuidado é pouco e a vida não vai voltar a ser a mesma, até que haja uma vacina e uma cura ou um tratamento eficaz, digamos assim. Portanto, eu penso que está aqui para ficar, infelizmente. Eu estou convencido de pelo menos 1 ano. Mas pronto, nós não sabemos. Esse é o primeiro aspecto. Portanto, o que nós podemos falar é os próximos passos, o que nós estamos a planear fazer nos próximos
2 ou 3 meses que penso pelo menos que no mínimo a coisa vai persistir. O próximo passo, portanto, nós vamos continuar a manter o bot em Portugal, vamos continuar a manter o bot atualizado, a mesma coisa na Alemanha e a versão internacional. Num próximo passo, estamos a pensar criar uma tradução e uma versão para o Brasil, porque o Brasil é um país que está neste momento a entrar numa fase mais crítica, portanto a fase pela qual a Europa parece já ter passado está a atingir o Brasil neste momento. Portanto, o Brasil está bastante mais longe ainda de acabar esta história, portanto, e parece-nos que com um esforço pequeno nós podemos pegar no trabalho que fizemos o bot em português, criamos uma tradução, entre aspas, para português do Brasil e com conteúdos adaptados ao Brasil e lançamos para o Brasil. Penso que terá uma grande utilidade lá. E outra coisa que estamos a pensar em África. O continente europeu, portanto, isto tem a ver com aquele tal nível de literacia em termos tecnológicos. O continente europeu é bastante evoluído, digamos assim, tecnologicamente. E temos a observar é que o bot não tem tido, portanto, o bot não tem tido aquela aderência que nós esperávamos, mas nós achamos que poderá ser bastante mais útil em países, por exemplo, em África ou na América Latina. Portanto, vamos começar pelo Brasil. Vamos tentar divulgar o bot em países de língua inglesa em África, porque já temos uma versão em inglês. E baseado um bocado no que acontece, na aderência que temos, decidimos expandir ou não. Mas nós somos uma empresa pequenina, somos 25 pessoas ao todo, e nem toda a gente está sem trabalho, portanto há uma parte que infelizmente neste momento está sem trabalho, uma parte da equipa. Portanto, nós não temos capacidade para expandir isto indefinidamente. Portanto, para expandirmos um pouco mais, vamos precisar de algum apoio. Também estamos à procura de apoio nessa área. Patrocínios ou pessoas voluntários que nos ajudem. Portanto, todo o tipo de apoio é bem-vindo. Ok. Curiosamente, nunca utilizámos tanta tecnologia, diria eu, como agora, pelo menos o comum mortal, que tem seus... Sim. Mas neste momento utilizamos videoconferências um dia inteiro, estamos a comunicar como nunca através dos nossos computadores, a desenvolver iniciativas e atividades via digital. Que desafio é que isso também vem trazer às empresas como a vossa, que é focada em desenvolvimento tecnológico e que está também neste momento, daquilo que eu compreendi, tem também uma vertente na área do impacto, uma vez que trabalham também, neste caso concreto do Cosibot, mas também, como referiste há pouco, na área da saúde ou na área da governança, áreas tão importantes com impacto tão grande nas pessoas. Todo este contexto coloca-vos também novos desafios de desenvolvimento para a comunidade, para aquilo que é o vosso mercado habitual. Como é que vocês estão a encarar toda estes desafios? Portanto, nós felizmente já trabalhamos numa área em que nós somos partes da solução, né? Nós não somos partes do problema, nós tentamos ser parte da solução. Portanto, nós já somos uma empresa que, por natureza, portanto, ajuda outras empresas ou ajuda organizações a digitalizarem-se, digamos assim. Portanto, nesse aspecto, para nós como empresa pouco mudou, porque nós já trabalhamos, temos uma equipa espalhada, portanto temos uma parte da equipa está em Évora, algumas está em Lisboa, mas temos também mais pessoal espalhado pelo país e pelo estrangeiro. Portanto, não mudou muito a forma de nós trabalharmos. Portanto, o pessoal teve que ir para casa, obviamente, e está todo em casa agora e tivemos de nos adaptar um pouco, mas não mudou muito a nossa vida. É claro que o pessoal que tem filhos em casa, como eu, por exemplo, é difícil de trabalhar tendo miúdos pequenos em casa, mas pronto, eu penso que isso... Há uns cartoons muito engraçados dos filhos sentados a um canto ali ao lado. Eu confesso que já tive vontade de fazer qualquer coisa similar, mas ainda não. Exato. Portanto,
Em relação àquilo que as empresas, portanto, as outras empresas, portanto, os nossos potenciais clientes, digamos assim, a transformação que vão ter que sofrer ou que vão sofrer nos próximos tempos. Portanto, eu penso que a maioria das empresas e das organizações já tinha a noção de que tinha que começar, ou já começou a tal viagem da digitalização, ou teria que começar mais cedo ou mais tarde. Uhum. E, um, e esta crise só veio tornar isso mais óbvio. Portanto, o que eu penso que vai acontecer é que as empresas vão mesmo, não têm outro remédio senão começarem a apostar e investir nessa área, Uhum. cada vez mais. Portanto, acho que esta crise tornou isso óbvio. Isso apresenta, por um lado, bastantes oportunidades para empresas, porque podem se tornar de facto mais eficientes e mais modernas. Por outro, vai apresentar desafios também. Portanto, uma parte da indústria está parada, como sabemos, e é possível, não é impossível que alguma dessa indústria simplesmente feche a porta e nunca mais volte a abrir. Uhum. Provavelmente há negócios que vão deixar de existir depois desta crise e há outros negócios que vão aparecer. Os próprios governos também vão ter que se adaptar. Portanto, posso lhe dar um exemplo. Existem ainda situações em que nós temos que ir ao notário reconhecer uma assinatura e basicamente temos que ir ao notário, nos deslocar fisicamente ao notário para reconhecer a nossa assinatura e às vezes por parte de instituições que já nos conhecem. Portanto, porque é que uma instituição que já sabe quem eu sou, sabe que é a minha empresa, nós já tivemos várias interações e normalmente é uma instituição do Estado, né? Tivemos, por exemplo, o Instituto do Emprego, Uhum. vamos supor. Nós já tivemos variadíssimas interações com o Instituto do Emprego, porque é que eu preciso, cada vez que faço qualquer coisa com o Instituto do Emprego, preciso de ir ao notário, reconhecer a minha assinatura. Portanto, é óbvio que isto é um método, é um processo, é uma legislação que é do século passado, não é? Uhum. E que as coisas vão ter que mudar. Portanto, e uma crise dessas só torna esta necessidade mais e mais óbvia do que ela já é. Uhum. Uma vez que está na Alemanha, recordo-me quando foi as crises das migrações, a crise das migrações tem-se mantido, mas talvez há meia dúzia de 3 ou 4 anos, de forma mais intensa, aí na Alemanha também surgiu... A crise dos refugiados, não é? Dos refugiados, exatamente. E na Alemanha surgiram várias apps, várias iniciativas de base tecnológica para ajudar também os refugiados. Uhum. Esta componente que nós na Fundação queremos, no Centro de Inovação Social, queremos trabalhar muito, que é a dimensão da inovação social digital, ou seja, como é que toda a componente digital, tecnológica que tão avançada está, pode também contribuir para ajudar pessoas, para minimizar o impacto de problemas negativos. Esta dimensão é também algo que se fala nas grandes empresas, que está também presente naquilo que é o mainstreaming do pensamento das grandes empresas de tecnologia. Como é que é possível aproximar mais estas duas dimensões, considerando que, obviamente, vocês têm sempre uma área de responsabilidade social e, portanto, são pessoas atentas, de uma forma, àquilo que é a comunidade, mas tudo bem, mas vocês têm acionistas e têm que ter resultados, portanto, o vosso foco é business, não é? Mas claro. Achas que esta crise vai também aproximar mais aquilo que é as empresas da sociedade civil e de um olhar mais atento e mais próximo das pessoas? Eu acho que sim. Eu pelo menos espero que sim. Eu acho que, portanto, existem aqui 2 ou 3 aspectos da sua questão que são interessantes. O primeiro é o facto de portanto, as empresas, obviamente, o objetivo primário de uma empresa é ter lucro, não é? Claro. Pelo menos, portanto, pelo menos a empresa clássica é o seu objetivo. Mas não tem que ser necessariamente assim. Portanto, aliás, já há muitas organizações sem fins lucrativos que inclusivamente fazem faturação, vendem, não é? Portanto,
vendem e têm um papel comercial, não é? Prestam serviços ou vendem produtos ou fazem qualquer coisa e depois pegam nesse dinheiro para investir portanto, numa função social qualquer. Portanto, como é o caso de uma fundação, a Fundação Engenheiro de Almeida é provavelmente um excelente exemplo disso. Portanto, a Fundação Engenheiro de Almeida vende muita coisa, né? Vende vinho, é especialmente conhecida por isso. E depois pega nos lucros desse negócio e aplica-os não só a devolver dividendos a acionistas, não faz isso, né? Aplica-os noutra coisa, portanto, aplica-os em ação social. Portanto, as empresas em si, todas elas têm uma responsabilidade social e penso que acho que esta crise está a tornar isso cada vez mais óbvio, que as empresas não podem só olhar para o umbigo delas, até porque se o fizerem vão acabar por pagar por isso, porque as empresas dependem da sociedade e se as empresas não fizerem nada pela sociedade, se só se limitarem a retirar algo da sociedade, lucros, não é? Sem basicamente devolverem nada, vão acabar por perder isso, porque acabam porque a sociedade é que permite com que as empresas funcionem, portanto, uma sem a outra não existe. Isto é um bocado como é uma discussão um bocado mais ideológica, não é? Mas é tal questão. Será que devíamos ter um sistema completamente liberal, sem intervenção do governo, sem nenhum tipo de regulação? Já está provado que isto não funciona. Também o outro aspecto que não funciona, em que tudo é regulado, em que tudo é gerido pelo Estado, por exemplo. Sabemos que nenhum dos dois funciona, portanto, a verdade está nesse equilíbrio e é óbvio que as empresas não podem ignorar o aspecto social. Isto torna-se cada vez mais óbvio. Será agora, já vínhamos com um grande alerta sobre aquilo que era o impacto no clima, no ambiente, não é? Com alguma transição. Agora temos esta pandemia que também existem teorias, que releva também para esse tema do equilíbrio entre o homem e a natureza, até que ponto é que a exploração e o avanço sobre a natureza, ou seja, este pode ser um sinal de alerta para todos nós, inclusivamente e na área tecnológica que bem referias, que permite, por um lado, desmaterializar, ser mais eficiente e eficaz em alguns domínios. Pode ser, de facto, aqui um turning point também para empresas mais alinhadas com o impacto. Francisco? Sim, não tenho a certeza se será um turning point, mas eu penso que, como já disse há pouco, penso que uma crise como esta torna determinados problemas mais óbvios ainda do que eles já eram. Por um lado. Por outro, penso que uma crise dessas também vai apresentar algumas oportunidades. Portanto, nós vamos ter agora, pelo menos é isso de que se fala, que vão existir uma série de pacotes de reconstrução, pacotes financeiros de reconstrução e de apoio a empresas e de apoio aos Estados, mas também às empresas. Isso pode ser utilizado como uma oportunidade para investir num futuro mais sustentável e mais perto da natureza, portanto mais verde, mais sustentável do ponto de vista do consumismo, por exemplo. Uma coisa que isto nos está a mostrar é que se calhar nós não precisamos de comprar tanta coisa como comprávamos, se calhar não precisamos de ir tantas vezes ao restaurante ou ao café como íamos, que é mau para quem tem esse tipo de negócios e para quem depende disso, mas por outro lado mostra que nós conseguimos viver com muito menos, não é? E que se calhar este modelo que nós temos económico, que é do crescimento constante e do consumo, que se calhar existe outro caminho. E talvez esta crise nos apresente este novo caminho, nos coloque esse caminho à frente. Vamos ver se as empresas vão aproveitá-lo e se a sociedade vai nessa direção ou não.
se eu soubesse, se eu soubesse em que direção as coisas iam, mas não sei, espero que sim, espero que as coisas mudem e que de facto nós comecemos a pensar nas coisas de forma um pouco mais sustentada. Outra coisa que esta crise revelou, e portanto não estamos a falar tanto de tecnologia neste momento, se quiser podemos voltar à parte da tecnologia, mas só para acabar o meu pensamento, uma das coisas que esta crise revelou é que existe uma série de modelos de negócios, uma série de empresas que tinham negócios de tal forma frágeis que bastou um mês sem faturação que fecharam a porta e que entraram em falência. Portanto, será que é este tipo de empresas que nós devemos ter no futuro, que não sobrevivem a um mês sem faturação? De uma empresa que não consegue sobreviver a um mês sem faturação não é um negócio saudável. Portanto, não estou a dizer que a nossa empresa está em boa forma, porque não está, infelizmente não está, mas nós conseguimos sobreviver um mês sem faturação. Portanto, existe aqui também um aspecto que é importante, que se calhar há uma série de negócios que não eram saudáveis e que, de facto, isto foi um género da gota d'água que fez com que o copo transbordasse. E é óbvio que isto tem o seu impacto social e que é difícil para certas pessoas, mas por outro lado é bom, porque vai dar lugar a coisas mais sustentáveis, com mais futuro. A novos negócios, novos projetos. Um dos resultados precisamente é o desemprego, que está associado a esse conjunto de encerramento. Isso é a parte sim, difícil, não é? Difícil, claro. Será que a tecnologia pode aqui também dar uma ajuda? Recordo-me que aqui em Portugal, certamente conhecerá a Academia de Código e o projeto que têm de transformação digital, de migração de pessoas para a componente digital, para que possam vir a ser programadores e assumir outras funções na área da tecnologia. Há aqui também uma oportunidade e até que ponto é que a tecnologia pode também aqui ser um driver para alguma forma minimizar este impacto brutal que vamos ter? Portanto, eu penso que um ponto muito interessante e muito importante que mencionou é a educação. Portanto, é a reconversão das carreiras e das pessoas para a área tecnológica. Eu penso que existe uma oportunidade enorme, existe muita procura em Portugal e em todo o mundo de pessoal nessa área, na área tecnológica, especialmente na informática, mas também noutras tecnológicas, mas especialmente na informática. Existe em Portugal. Portanto, é muito difícil para nós, por exemplo, como empresa tecnológica, recrutar pessoas, porque há falta delas, estão todas ocupadas. Portanto, eu não conheço praticamente ninguém que tenha experiência ou educação ou as duas coisas nessa área que esteja desempregado. Portanto, só está desempregado quem quer, digamos assim. Portanto, e há uma oportunidade enorme das pessoas reconverterem-se nisso. E nesta área tecnológica existem todo tipo de trabalho. Portanto, uma pessoa para trabalhar na área tecnológica não precisa de ser um licenciado em engenharia informática ou em matemática ou nessa área. Existem outros tipos de formação mais intermédia que permitem formar as pessoas e que elas são úteis. Portanto, existe uma série de papéis nessa área. E na área de educação em si, o que é muito interessante, para ir ao ponto da sua pergunta da tecnologia, como é que a tecnologia pode ajudar? Portanto, hoje em dia, e graças à tecnologia, graças à internet e graças às plataformas de e-learning que existem online, hoje em dia uma pessoa pode praticamente tirar um curso superior na área tecnológica e informática praticamente de borla. Praticamente grátis, uma pessoa consegue obter um nível de educação que quase equivale às melhores universidades sem ter que pagar absolutamente nada. Portanto, estamos numa era em que com um luxo enorme. Portanto, hoje em dia é possível uma pessoa tornar-se um especialista em inteligência artificial sem pagar um único euro. Isto é possível de fazer online.
através do YouTube, através de cursos grátis que existem online. Existe tanto material, tanta coisa, e de alta qualidade, estou a falar mesmo de alta qualidade de universidade, que torna isso possível. E quem fala de informática fala das mais variadas outras áreas. Portanto, a oportunidade que existe hoje em dia é fenomenal. Portanto, inclusivamente, uma pessoa pode ir tirar um desses cursos online e quando acaba, mesmo que ele seja grátis, retira um certificado que comprova que terminou isso. E os empregadores hoje em dia já olham para esses certificados e já os levam a sério. Portanto, já têm valor. Portanto, se esta pessoa fez estas 10 certificações online, independentemente do que é que elas custaram, são certificações dadas por universidades que disponibilizam conteúdos e cursos grátis e têm muitíssimo valor, portanto. Ou seja, há aqui uma oportunidade efetiva, até mesmo para os desempregados com mais idade, que normalmente têm maior dificuldade em encontrar novo posto de trabalho. Sim. Quem sabe daqui a uns tempos vemos a tua Impulse e a Roboi a fazer um novo projeto de impacto vocacionado para este tema concreto, se eventualmente quem sabe? for necessário. Paulo, já estamos muito perto do fim da nossa sessão. Temos 4 minutos ainda para falar um bocadinho, dá para talvez mais uma ou duas questões. Sobre a questão dos jovens e da educação, algo que para nós é muito sensível. Nós trabalhamos muito esta dimensão da educação dos jovens no ensino secundário, transformá-los em novos líderes na área da comunicação. A dimensão tecnológica ainda não trabalhamos, mas é uma boa altura, ou seja, como é que vamos... Eles têm tanta tecnologia, como é que conseguimos, de alguma forma, criar novas formas de envolver os jovens de uma forma... Eles são utilizadores, mas não são propriamente programadores. Como é que esta relação no excesso de tecnologia nos nossos jovens ainda pode ser apelativo? Não sei se me fiz entender. Eu acho que sim, eu acho que percebi a sua pergunta. Portanto, os jovens neste momento já são muito ativos nas redes sociais. Sim, e neste momento com a escola virtual, com os escolas virtuais, como é que ainda consegue ser interessante a tecnologia para os jovens? Será que é ainda? Eu acho que nem é essa a questão. Eu acho que nem é essa a questão. Eu acho que os jovens neste momento não conseguem viver, eles não conhecem o mundo de outra maneira. Portanto, não é uma questão de eles acharem a tecnologia interessante ou não. Eu acho que eles usam a tecnologia como se fosse uma extensão deles próprios. Portanto, para os jovens, os tais chamados os millennials, aquelas pessoas que já nasceram depois das pessoas que já nasceram com a internet, portanto, não conhecem o mundo sem internet. Para eles a tecnologia é uma extensão deles próprios. E eles não conhecem outra coisa, portanto, não... Eu penso que motivá-los a usar não é a questão. Aqui a questão penso que a maior questão que existe com os jovens é uma questão das distrações que têm. A tecnologia causa muitas distrações, as redes sociais, os amigos, mensagens daqui, mensagens dali, e isso pode ser um problema. Portanto, eu se soubesse exatamente qual é a melhor solução para isto, já tinha tentado fazer alguma coisa, mas uma coisa que eu acho que funciona é, de facto, trazer aquilo que nós queremos oferecer aos jovens, ou aquilo que nós queremos proporcionar aos jovens, trazê-lo para o local onde eles já estão. Ou seja, se os jovens utilizam uma plataforma como o Instagram, ou se utilizam o Facebook, ou se utilizam o Snapchat, ou seja, aquilo que for, é tentar interagir com eles em coisas que eles em plataformas que eles já utilizem, e não tentando... portanto, eu acho que nós já atingimos uma fase em que mais uma app para isto, mais uma app para aquilo, já deixou de ser a solução. Nós temos que tentar simplificar as coisas para que os jovens não se distraiam mais e se distraiam menos. Mas eu acho que não precisamos de os motivar, porque a tecnologia é uma extensão deles próprios. Estamos mesmo no limite. Convidava a deixar uma última mensagem para o nosso auditório sobre a empresa, sobre o Cosibot, sobre aquilo que entender, sobre o futuro. Portanto, eu deixaria a mensagem em relação ao Cosibot. O Cosibot é um projeto que nós começamos, que nós temos colocado toda a nossa energia, no qual temos colocado toda a nossa energia.
mas temos esgotado basicamente todos os recursos que temos e estamos à procura de apoio. Portanto, Pois. todo o apoio que nós conseguimos para o projeto do Quasibot é bem-vindo. E nós estamos a falar de apoio dos mídias para divulgar, para que se torne mais utilizado. Estamos a falar de apoio financeiro, obviamente, se houver alguém disposto a patrocinar. Estamos a falar de voluntários de vários tipos. Portanto, visite, se forem ao nosso site quasibot.org/pt, encontram quais é que são os perfis que nós estamos à procura: tradutores, pessoal técnico, pessoal menos técnico. Portanto, qualquer apoio que recebes para o Quasibot é bem-vindo. Ok. Obrigado Excelente, pela Paulo. oportunidade. Lamento ter sido tão depressa, passou tão depressa e ficamos em contacto certamente para oportunidades futuras. E um grande abraço aí para Munique e tudo bom. E muito sucesso Obrigado, para um o Quasibot. abraço aí Tá para bem? a Évora. Obrigado, até breve, Paulo. Obrigado. Obrigado, até Com breve. licença.